agredindo a moda. Não, vou não, porque ele pediu pra não, a gente é legal, a gente é gente boa. Bota primeiro aí, por favor, DVD. Não, se quiser botar também, eu vou botar. Né? A gente hoje fez um Dentro ou Fora especial do Fred, que é a nossa grande pauta do dia, e eu quero saber qual foi o gol mais marcante pra vocês, o de voleio de 2012 ou de bicicleta contra o Botafogo também em 2012. Ano marcante, né? É. Eu acho que o de voleio. Pela simbologia, Fla-Flu histórico, Fla-Flu do centenário, então pra simbologia eu fico com o voleio. Tá justo. A próxima, por favor, produção. Thiago Neves ou Ganso? Quem foi melhor parceiro pro Fred? A parceiro pro Fred? Pro Fred. Thiago Neves. Thiago Neves. Não tem. Isso aí não tem dúvida. Parceiro pro Fred, agora jogador pro jogador também dá. Mas jogador por jogador da cauda, hein? Mas da O calma. Ganso dessa temporada é uma história. É, O Ganso claro. das outras. Não, o Ganso daquela temporada ali também do é outra, Santos, é outra coisa. outro nível. Aquela Posso- temporada posso da uma- do Fluminense. Posso ser um pouco, talvez, até bizarro, mas serei. É quase aquela comparação do início que a gente tá fazendo, não comparando os jogadores, mas comparando a situação. Cara, mas Sim. eu vou O te falar. Ganso, pra mim, é o Adriano da história e o Thiago Neves é o Fred. Mas eu vou te falar uma coisa. Com Só toda que o Ganso sinceridade. agora tá jogando, né? Ele tá sim. jogando em alto nível de novo. Não, eu vou falar uma coisa aqui com toda sinceridade, porque, por exemplo, vocês lembraram de 2008 e eu fiz todos os jogos do Flamengo e do Fluminense naquela Libertadores. A Libertadores da América do Thiago Neves também é alto nível. Não, É Ele alto fez na nível. final É, ali. é alto Se o nível. Fluminense Eu acho que foi até campeão mais ali do que dos o pênaltis Ganso ou, foi na ou na Libertadores que o prorrogação, Santos ganhou. Thiago Verdade. Neves ia ter uma estátua. O Verdade. único erro do Faz Thiago 3 Neves gols. aquela noite foi bater aquele pênalti. O cara que mete o cara que faz Vamos combinar que não era pra ter Mas nem tido aquela disputa, né? Quer dizer, Exatamente. poderia ter tido. O herói. A gente não sabe o que aconteceria se o pênalti tivesse sido marcado, mas o pênalti que teve no. É. Que o Baldassi não marcou lá no isso. Washington. mas a minha questão é só lenda futebolística. O herói do tempo normal não bate pênalti é a nunca. cara da desgraça. Não bate. No meu não, time, isso eu pelo menos, sempre- não bate. Eu não isso é consigo. verdade, Eu isso é fico verdade. desesperado. Se eu Mas fosse eu treinador- Mas você imagina como é que vai pra disputa de pênalti no final dessa? Ele não E bate. sempre, Cara e sempre que eu tô narrando um o jogo e tem disputa por pênaltis, né? Disputa de pênaltis. E aí o cara que fez o gol, o Salvador, no tempo normal vai bater, eu sempre cito esse fato. Não, mas eu tenho uma opinião, não sei se é tão impopular assim, mas eu acho que a prorrogação, acho que ficou um pouco nas costas do Renato Gaúcho. Acho que o Fluminense tinha condição de, se fosse pra frente, ganhava aquele jogo, que o time da LDU tava morto e o Fluminense praticamente abandonou a prorrogação naquele jogo ali. Eu tava no estádio vendo aquele jogo e acho que o Fluminense meio que abdicou daquela prorrogação, mas enfim, vida que segue. Enfim, bota a próxima aí, que essa vai dar discussão, vai dar polêmica. Quem foi melhor parceiro pro Fred? Deco ou Conca? Isso é boa. Rapaz. Agradecendo enquanto vocês pensam, a minha curadoria de tricolores que me ajudou a fazer essa pauta, Luiz Eduardo, Brownie e Luquito, obrigado aí pela moral que vocês me deram a ajudar a fazer essa pauta, foi bem legal. 2010. 2010 é Conca e o resto. Né? 2012. Ah, cara, eu acho que eu fico com Conca. Apesar de que em 2010 o Fred não conseguiu, assim, ficou um bom tempo fora, né? Que foi aí o Conca ele assume. O Conca foi o protagonista. Ele em foi 2010. o protagonista. E o Fred é o protagonista de 2012 também. Mas acho que eu fico com Conca, né? Deco na Libertadores também, né? Em 2012. É. Aliás, que crime o Fluminense ter sido eliminado pelo Boca Juniors também naquela Libertadores. Aquele golzinho no O Fluminense finalzinho. teria condições também de avançar. Deca. Foi aquela Libertadores do Sheik, da história do ônibus, não foi essa? 2012 ou não? Foi Não, isso foi antes. Não, foi foi antes. que antes. tava no Corinthians já e foi Foi campeão. 2010. 2010, isso mesmo, É, é, isso foi 2010. verdade, tem razão. A próxima, por favor, produção. Eu tô gostando, vocês estão concordando em tudo até agora. Vocês... Imagina se naquela Libertadores tivesse tido uma final. O Vasco também teve uma eliminação traumática, né? Naquela É. Pô, Libertadores. Naquela também, né? O mais traumático não é nem o chute do Diego Souza pra mim, é aquela bola do Rômulo na trave. A Verdade. final que poderia ter sido. Cara, foi igual a semifinal no passado. Poderia ter sido o Fla-Flu. Porque o lance, todo mundo lembra do gol do Diego Souza, mas eu lembro depois do gol do Corinthians, tem uma bola Tem assim, uma bola na um trave. minuto depois na trave. É inacreditável aquela bola. É quando tem que ser e quando não tem que ser. Tem Exatamente. coisa, cara, que é como Aí. foi a EDU com o Fluminense. Verdade. E ó, por falar tem que ser, tem Dom Fredon campeão em 2010, brasileiro, e campeão brasileiro em 2012. Qual título é mais marcante pra vocês? Mas aí, pensando no Fred É. ou. Não, pode ser a título... experiência de vocês. Aí, aqui é livre, amigo. Não Pra exija mim- tanta regra. Pra mim critério é é seu. 2010. Pra mim é 2010, primeiro porque eu tava no estádio no jogo Fluminense e Guarani. Né? No, É o gol do no Sheik? jogo decisivo. E foi aquela luta até a última rodada.
Em 2012 eu não estava lá em Presidente Prudente, né, onde foi o jogo, e também nem consegui ingresso depois para o jogo contra o Cruzeiro, né, que foi o jogo da festa do título. E ali o Fluminense, querendo ou não, abriu uma larga vantagem, foi campeão com rodadas de antecedência, né, teve ali uma disputa com o Atlético Mineiro durante um tempo, mas o Fluminense ganhou com umas 3 rodadas de antecedência. Né? Então acho que o de 2010, pela emoção até o último segundo, pela forma que foi o campeonato, né? Aquela briga com Cruzeiro e Corinthians, e o fato de eu estar lá no estádio, né, acompanhando, foi, para mim, pessoalmente, o mais marcante. Eu, sei lá, o 2012 me marcou mais. Eu acho que eu preferia mais o time de 2012 do que o de 2010. Não sei, Time por time, eu acho que o de 2012 apesar de tinha muitos jogadores nos dois fizeram times. parte Dos dos dois O Fred times. agora tá querendo marcar um amistoso aí entre o time de 2012 e o de 2009 e 2010. Tomara que dê certo, ia ser muito maneiro. seria sensacional. Agora, você falou em emoção, eu lembro de 2012, eu tinha acabado de chegar na Rádio Globo, e aí o Penido também tinha acabado de chegar. O Penido narra o tetra do Fluminense, os 3 gols, com a narração espetacular. O Penido, a primeira transmissão dele na Rádio Globo foi o título, né? Foi o garotinho narra o primeiro Isso. tempo da final do Carioca de 2012 e o Penido narra o Carioca segundo tempo. Foi Carioca mesmo, Carioca. né? Achei que, O isso Fluminense tinha mesmo. vencido por 4-1 na ida e vence por 1-0 na 1-0, volta. Que é gol do Rafael Moura, não foi isso? Rafael Moura. Foi. Histórica assim no rádio, né? Porque o verdade. garotinho narra o primeiro tempo e depois o Penido assume e narra o segundo tempo, passado de bastão. Lembra um pouco como acontece lá na Itatiaia, né? Em Belo Horizonte, quando é clássico, que o narrador tem um narrador fixo, né? Dos times, aí cada um narra um tempo nos clássicos. Não, e detalhe, e tem a volta, né, de Prudente, que essa história é famosa, né? Com o avião pra chegar aqui, pouso de rapaz, emergência. meu Deus do céu, o pessoal, até hoje tem gente que usa Tem fralda pesadelo pra com isso. Você tá maluco. Eu não julgo não, porque Nem eu estaria eu. usando fralda até hoje, provavelmente. Você é louco. E, cara, quem é o melhor... Passando pra próxima aí, por favor, DVD. Mas quem foi o melhor parceiro de ataque do Fred nesses tempos de Flu, entre os dois que vão entrar na tela aí? Alan, que voltou agora, ou o Sobis, que estava na live hoje, fazendo piadas sensacionais? E aí, Caio? Eu diria que foi o Sobs, eu acho. Eu acho que teve mais tempo também, né? Porque o Alan surge ali em 2009, que ele aparece mais, aí depois de 2010, já logo, ele não termina, vai antes do meio do ano, não lembro o mês. Vai pra né? Suécia. Os tricolores amigos Pra Áustria. do João Pra Áustria, colocaram isso, pra o Áustria. Alan. Eu, por exemplo, colocaria o Wellington Nem com o Rafael Sobis. Acho que a disputa seria até mais equilibrada. Seria mais equilibrado, o Ayrton Lane. Então aí nesse caso eu ficaria com o Sobs, mas o Ayrton Lane também seria uma muito boa aí também. Ou seja, a resposta era Rafael Sobis, independente do concorrente. Eu acho que é a mais marcante. Pra mim, por exemplo, nessa época do Alan, eu acho que o Michael Bolt foi até mais do que o Alan, mais parceiro do Fred, pelo menos pela minha lembrança, assim. Mas enfim. É uma pena que agora o Fred tá encerrando e podia, pelo menos em algum momento, reeditar essa dupla aí. Verdade. Né? O Alan ficou muito marcado naquele jogo do Cerro Porteño, né? Na Isso, Sul-Americana. Acho que essa exatamente. foto é desse jogo, inclusive. Eu acho que é. Foi o jogo da briga que a gente citou. Ele tava na briga também? Devia estar. Todo mundo lá. Todo mundo. Cara, foi briga Difícil é campal. quem não tava ali. Conheço o guerreiro Alan, da eu não parada, consigo nem imaginar o Alan brigando assim, daquela briga campal. Pô, a série é tão calma que eu jamais imaginaria. Então vamos pra próxima. A próxima, por favor. A gente vai falar não é só de glória que vive um ídolo, tem decepção também. Eu queria saber pra vocês. Qual decepção é maior? Não é nem decepção, mas assim, um momento marcante negativo Mais do Fred. pra torcida, né? Mais pra torcida do que pro Fred, propriamente dito. Vocês acham a final da Sul-Americana de 2009 ou a saída dele pro Atlético Mineiro? O que é mais, assim, que impactou mais pra vocês? Nossa, isso aí é difícil, hein? Porque, Eu acho que né? talvez. Pra torcida. É difícil. Se ele não tivesse voltado, talvez a saída pro Atlético Mineiro. Como ele voltou, e foi a sequência de uma história, tem um hiato, tem a sequência de uma história, a Sul-Americana é um título que não vai voltar. O Fluminense pode conquistar uma Sul-Americana, uma Libertadores a qualquer momento, mas essa daí não volta, né? Apesar de que logo na sequência tenha o jogo contra o Curitiba, o Fluminense salva do rebaixamento, né? Que era o grande objetivo naquele momento. Então, é difícil, mas eu acho que eu ficaria com a primeira opção. Nesse jogo aí o Fred é até expulso, né? Na final da Sul-Americana. Não tem uma história dessa? Que ele é expulso no final? Rapaz, não lembro. Já nos acréscimos. Eu acho que sim. Também não Eu me acho lembrava, que sim. não. Acho que sim. Não, e o detalhe, essa Que o questão Fluminense precisava de um gol. da saída pro Atlético, se você, uma vez, na época da faculdade, um professor lá de técnica de redação ensinou a gente a fazer, como se faz uma novela, né? Você pega um casal,
Aí ele começa bem no início da novela, aí depois ele termina e depois ele volta no final da novela. É mais ou menos a história do Fred, né? Ele começa bem... E até pela forma que a gente falou, né? A forma que o Fred saiu, na época, ficou todo mundo, obviamente, muito chateado, sem entender direito o que aconteceu. Aí teve a história de que ele poderia, talvez, tenha gravado lá um vídeo dentro das Laranjeiras, né? Se apresentando ao Atlético, mas... pela própria forma que foi, pelo que o Fred pensa até talvez hoje dessa saída, né? Acho que ele até... Eu perdi o momento que ele falou hoje na live sobre essa saída. O Gum queria falar. O Gum entrou na live querendo falar, querendo deixar, assim, externar o quanto ele ficou triste, chateado e arrasado, tanto quanto o Fred, porque o Fred foi se abrir para ele. Maria. E o Fred realmente foi expulso. Porque ele não queria, ele não queria sair. Enfim, e o Gum externou isso, que na época ele não podia fazer. Porque senão, enfim, no entendimento dele ia prejudicar o Fluminense, ia criar um ambiente ainda mais complicado para aquele momento, e agora ele externou. Então, entendi. Acho que pro Fred tem um peso muito... uma situação parecida esse ano, tem nada a ver com a história. Inclusive eu tô com a camisa aqui do Atlanta Braves, né? Que eu gosto de beisebol, sou um dos poucos brasileiros que gosta de beisebol, mas eu... América vai pro Cruzeiro, e ali ele passa, ele se mostra pro futebol brasileiro, dá pra dizer que praticamente foi revelado ali, né? Verdade. É onde todo mundo passa a conhecer o Fred, então isso aí, inclusive... Vai pra Europa depois. Depois vai pra Europa, e tanto é que ele faz o gol lá em 2009, em cima do Cruzeiro. Sim, e nem comemora e tal. Então acho que ele tem uma identificação muito maior com... Apesar dele, quando estava no Cruzeiro, falou que a família era cruzeirense, quando estava no Atlético, falou que todo mundo era gato. Até hoje está querendo saber qual time que a torcida que a família do Fred torce. O Bebeto fez isso também quando veio pro Vasco. Falou que a avó dele era vascaíno, depois agora que é flamenguista. Normal. O caso do Bebeto foi emblemático, né? Que os caras foram lá na Granja contratar e tá tudo certo já para ir pro Flamengo, né? Na época. Não, já era do Flamengo. Já era do Flamengo. Mas, sério, tinha alguma coisa rolando. Não sei se era uma renovação. O Flamengo foi lá e tirou, né? O Vasco foi lá e tirou. Mas essa eu acho que é a mais fácil de todas. Acho que o Cruzeiro também. Eu acho que o Fred hoje em dia nem... porque o Cruzeiro o Fred postou uma foto do rebaixamento. Né? Pois é. E isso que eu vou citar foi antes disso, né? O Fred, eu lembro que ele postou uma foto com as camisas assim, tinha, acho que o Fluminense, o Lyon, Seleção Brasileira e o Cruzeiro. Não sei se tinha o Lyon, talvez o América Mineiro. Mas não tinha o Atlético, tinha sido o último clube dele. Então eu não sei nem como é que é pro Fred hoje em dia essa passagem dele. Porque querendo ou não, ele era ídolo no Fluminense e no Cruzeiro. Ele tinha uma identificação grande com o Cruzeiro. E aí ele sai do Fluminense, né? Naquele momento, a torcida fica chateada. E aí ele vai pro maior rival do Cruzeiro, né? Então, talvez ele tenha assim, não sei. Isso é uma boa pergunta para se fazer depois da aposentadoria para ele. Aliás, eu descobri aqui que o Fred realmente foi expulso naquele jogo da reabertura do Maracanã. Foi reabertura mesmo, então. E não só ele, o Digão também. Então foi isso mesmo. Próximo. Eu não lembrava que o Fluminense tinha 2 expulsos, eu só lembrava de um, só lembrava do Fred. O Digão foi nos 30 Não do tem segundo próximo tempo que acabou aqui. Acabou? Um monte. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.